Muito bem, então estamos gravando, boa noite, obrigado a quem já está aqui comigo, né, ao vivo. Para quem vai assistir essa aula aí depois, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, né, cada um aí dando um jeitinho para poder estudar, manter o ritmo, estamos chegando na reta final. E hoje a gente vai fazer a correção da nossa última atividade, aquela que foi disponibilizada no dia 26, tá? Então eu comentava com os colegas, peço aí já antecipadamente desculpas pela voz, eventualmente se falhar ou né, algo nesse sentido ficar meio ruim aí, depois vocês me avisam. No último exercício, a gente só modificou um pouquinho a estrutura dele, né? Eu passei para vocês uma sequência de operações, mas o objetivo maior sempre será o mesmo, é entender como as coisas acontecem e como a contabilidade enxerga cada uma dessas coisas, né? É o que a gente separou no aspecto teórico entre atos, as decisões administrativas, e fatos que são os registros contábeis, né? E como isso influencia, de certa maneira, o patrimônio da entidade que a gente se predispõe a controlar, a evidenciar, a trazer as informações para o processo de tomada de decisão. Então, nesse exercício, a gente tem uma sequência de operações, depois dessas operações, eu peço para vocês né, apresentarem aí o livro diário, livro razão, balanço e DRE. A gente vai ver, então, cada uma dessas operações, se eventualmente surgir uma dúvida, vocês me avisem. Então, aqui eu estou dizendo que a gente está criando uma sociedade limitada, né, de uma forma bem resumida, né, é importante explicar isso também, acho que às vezes eu comento um pouquinho, mas não aprofundo muito. Porque, assim, cada empresa, cada entidade vai ter alguma série de particularidades. Então, aqui eu dou a caracterização de uma forma bem genérica, tá? Para a gente entender que é uma empresa, que ela é limitada para separar das SAs, basicamente, mas em regra geral aqui a gente não aprofunda muito nas características do produto que é vendido, né, de todos os detalhamentos aí que se tem do aspecto tributário, uma série de outros fatores, tá? Então, conforme vocês forem avançando no curso, vocês vão entendendo todas essas nuances e aplicando a cada tipo. A gente trabalhou principalmente aí com o comércio pelo princípio, pela questão fundamental da compra e venda de mercadoria. Então, às vezes, eventualmente, aí, o tratamento para uma indústria, o tratamento para uma prestadora de serviços, ele pode ser modificado em alguns aspectos. Mas a essência de como a contabilidade vai ver tudo isso vai permanecer a mesma, né? A gente só faz algumas adaptações de acordo com a realidade daquela atividade que é exercida, tá bom? Então, a gente vai ter ali a integralização do capital social, eu acho que esse é um lançamento contábil que é muito fácil, né, relativamente considerando aí a quantidade de vezes que vocês praticam isso, principalmente do primeiro para o segundo semestre. Então, eu já expliquei anteriormente também, a gente não está fazendo a subscrição, entendendo que na criação, no ato de criação do patrimônio da entidade, já é feita a integralização do capital social. Importante lembrar que talvez vocês lidem com situações diferentes. Então, tem que tomar esse cuidado. A integralização é uma coisa, subscrição é outra, e cada uma tem o seu registro. No caso da integralização, a gente observa como ela foi feita, porque não necessariamente ela vai ser realizada por meio exclusivamente de dinheiro, né? A gente entende que é possível a integralização por bens, entre outros ali, até mesmo por direitos. Respeitadas algumas regras, né? Então, para simplificar o raciocínio, a gente sempre trabalha com o dinheiro. Como se os sócios se reunissem, né? O sócio, ou os sócios, no plural aí, fizessem ali uma junção de um capital e emprestassem esse dinheiro para a entidade. E é justamente por isso que a gente chama de capital social, como eu já comentei algumas vezes para vocês. Então, para fazer o livro diário, continua naquele mesmo modelo. A partir de agora, eu não estou mais cobrando né, a natureza das contas e todos aqueles reflexos das observações. Aquele exercício que a gente treinou foi justamente para vocês juntarem uma peça com a outra e perceberem né, que, às vezes, por exemplo, se você tira um relatório de um sistema, você não vai ver necessariamente a natureza da conta. Pressupõe-se que o leitor daquela informação, principalmente se ele vier da área de contábeis, né, se ele for formado em contabilidade, ele vai ter esse conhecimento. Tá? Até para estruturar, por exemplo, em um plano de contas, você precisa deste conhecimento. Então, tem que tomar alguns cuidados e não esquecer dessas regrinhas que a gente aprendeu até agora. Mas voltando ao lançamento, débito e crédito, método de partidas dobradas, sempre. Então, o que eu tenho que efetivamente lembrar e não posso deixar de considerar quando eu faço o livro diário? Eu preciso ter uma descrição da operação, a gente também chama isso de histórico, né? Então, ao invés de colocar ali embaixo, eu coloco em cima, mas o histórico ele é o representante ali da informação até para um leigo ou para quem não fez o lançamento ter uma maior clareza. É onde a gente vincula, por exemplo, documentos fiscais ou outras informações que sejam necessárias, mas fora do débito e crédito.
Tá? Então, em essência, o livro diário ele tem o histórico como um parte, né, como uma explicação a mais. O débito e crédito vão partir daquele pressuposto. Eu posso ter um débito e vários créditos, um crédito e vários débitos. Desde que eu me lembre que crédito, né, significa a origem e débito significa o destino daquele recurso, daquela aplicação que eu estou desenvolvendo ali, explicando de onde veio e para onde vai, eu consigo fazer as combinações necessárias. A partir daí, eu preciso entender a natureza das contas para saber se eu debito ou se eu credito, como eu já expliquei para vocês. Então, quando a gente debita uma conta banco, eu estou aumentando o saldo daquela conta. Se eu fizer o crédito na conta banco, eu estou fazendo o inverso. Por isso que a natureza é tão importante. E aí, às vezes, o pessoal não consegue fazer débito e crédito, basicamente porque não entendeu ainda a natureza das contas. Então, aqui a gente acredita o capital social para aumentar ele, né, no valor que foi destacado no exercício, e debita o banco ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu consigo justificar que houve um aumento da conta bancária, do saldo da conta bancária, justamente pela entrada de recursos por meio de capital social, ou seja, de dinheiro emprestado dos sócios para a empresa, a pessoa jurídica, para a entidade que nós estamos cuidando aqui nesse momento. Em seguida, a gente vai ter uma operação que é a compra de veículo. Essa compra ela acontece de duas formas. Uma entrada de R$ 5.000 e o restante a prazo em 10 parcelas com intervalo de 30 dias. Então, o primeiro elemento que a gente observa é o valor do bem e, em seguida, a origem desse recurso. Então, para registrar o valor do bem, eu preciso fazer exclusivamente um débito na conta veículo, né? E aí é importante se destacar que esse veículo ele pode ser mais bem detalhado, digamos assim, ou até mesmo se a empresa tem mais de um, ela pode ter uma conta sintética, né, que vai agrupar vários veículos, e as analíticas que vão discriminar ali exatamente que tipo de veículo que é, qual é a depreciação pertinente a ele, qual é a função dele, etc. Tá? Então aqui a gente debita só veículo para simplificar. O débito, como eu disse mais uma vez, é uma conta do ativo, tem natureza devedora, portanto ele está aumentando o saldo dessa conta. Quando vocês tiverem dúvidas sobre esse ponto que eu estou explicando aqui, faz direto no razonete, faz justamente o débito ou o crédito para perceber o que acontece com aquele razonete, né? E aí, se você recordar a natureza da conta, você vai perceber essa lógica acontecendo. O crédito, então, a origem, né? Para a gente ter dois aqui, significa que foram duas origens diferentes. A entrada de R$ 5.000, se eu tenho dinheiro na conta bancária, no caixa, e a operação aconteceu à vista, é de lá que eu vou tirar o recurso. E aí, neste caso, só tem o banco, então a gente sabe que é do banco. Mas se houvesse banco caixa, uma operação à vista poderia ser das duas formas. Então tem que tomar esse cuidado também. O crédito duplicados a pagar relativo ao veículo, que eu coloquei dessa forma para deixar bem simples também, representa ali o montante que faltou, né? É a origem do recurso que ainda não foi desembolsada nesse sentido geral. E aí eu vou tomar o cuidado de observar o quê? Essa obrigação que foi criada, né, esse passivo em si, ele pode ser circulante ou não circulante. Como é que eu vou determinar isso? De acordo com o prazo que eu estou observando. Então, como eu sei que eu vou fazer o registro, e essa obrigação, ela contempla ali 10 parcelas com intervalo de 30 dias cada, eu estou falando de 10 meses, né? De uma forma mais direta. Então, se são 10 meses, eu considero que esta obrigação, ou seja, este passivo, é uma conta do passivo circulante, porque é de curto prazo, sempre reforçando aquela ideia que a gente aprendeu. Então, o passivo circulante são todas as obrigações de curto prazo, e o curto prazo é pré-determinado pela data da demonstração contábil. Então, se eu vou fazer aqui o nosso balanço, por exemplo, no mês de dezembro, eu vou considerar até 12 meses depois da data que eu evidencio essa informação. Então, eu vou fazer o balanço em 31/12/2021. Até 12 meses para frente é circulante. Depois disso, é não circulante, para basicamente separar essas duas informações. Então, aqui, duplicados a pagar, eu acho que fica bem tranquilo para a gente poder raciocinar, apesar disso ser parcelado, tá? É importante explicar isso também. O montante a ser registrado, ele é um só, e depois a gente vai diminuindo, né? Como se fosse pagando as parcelinhas, e esse valor ele vai reduzindo ali daquele total que a gente lançou de início, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Sobre a compra a prazo, algo nesse sentido? Alguma coisa que vocês estão treinando aí que fica difícil? Tá bem tranquilo? Até agora tá tranquilo. Tá, beleza. Demais aí vão me chamando qualquer coisa, tá? Então, em seguida, a gente vai fazer a compra do imóvel, perdão, um valor de 25.500 aqui totalmente à vista, né? E aí já é mais simples o lançamento, como vocês já conhecem.
a gente debita o imóvel pela mesma ideia, né, que estou aumentando e estou creditando o banco para diminuir o saldo bancário. Então, esse débito e crédito ele é relativamente simples, né? Basta que eu entenda que o crédito é a origem do recurso. Então, de onde saiu o dinheiro, origem representando isso, saiu justamente da nossa conta bancária, porque a operação foi à vista. E o débito é para onde foi aquele dinheiro, né? Ou ele vai ser para pagar um fornecedor, ou ele vai ser para transformar aquele recurso em um ativo, algo nesse sentido, uma mercadoria, um imóvel, um imobilizado de modo geral, um intangível, ele sempre vai ter um destino. E aí eu não posso esquecer que o débito e crédito precisam ter igual valor. Na operação 4, na letra D, a gente vai ter a compra de mercadoria para revenda. Nós não estamos trabalhando com controle de estoque especificamente, não sei se vocês já estão trabalhando nas outras disciplinas, mas não é o foco aqui. Tá? Então a gente sempre efetua aí um controle muito simplificado, né? Ou vende toda a mercadoria, agora a gente vai vender 80%, sem fazer um controle muito específico, né? Apenas trabalhando aí com a margem que foi dada aqui. Então, a compra para revenda, por que tem que ter esse conceito? Isso é importante, tá? Uma empresa, imagina que você está lá na empresa que você trabalha hoje. Ela pode comprar determinadas mercadorias para revender ou ela pode comprar determinadas mercadorias para uso e consumo. Então, isso é separado, tá? Existem regras diferentes para cada uma desses aspectos. Então, o estoque que a gente está se referindo aqui, ele é necessariamente o estoque para revenda. Tá? Independente de qual seja a atividade da empresa, né? Eu falo aqui comércio de alguma coisa, mas é sempre nesse sentido. Mas aquela empresa, ela também vai consumir, de certa forma, encerrando o que a gente chama de cadeia tributária. Então, eventualmente, vocês vão ter que fazer algumas distinções em relação a esse tipo de compra, tá? Em eventuais matérias aí ou operações futuras. Então, toma sempre só esse cuidado de fazer essa leitura. Caso não seja indicado, pressupõe-se, né, que a compra ela é de fato para revenda. Se é uma compra de estoque de mercadorias, e aquela empresa é um comércio atacadista ou varejista, ela vai estar comprando para revender. Então aqui a gente compra R$ 8.000 à vista sem impostos, né? Isso é outro detalhe importante também. Então, dentro dessa perspectiva, débito e crédito são relativamente simples e eu preciso apenas me atentar justamente a esse custo da mercadoria vendida, porque ela vai ser vendida depois, então eu vou ter que observar, né, de acordo com os elementos. Então, para compra, a gente vai debitar o estoque e creditar o banco, no valor que foi realizado pela operação, porque não há nenhum indicativo diferente disso. Para venda, eu vou considerar 80% da mercadoria no valor de R$ 15.000 à vista. Então, eu tenho que considerar o quê? Esses 15 mil é o preço que eu vendi, tá? Então, isso é diferente do preço que eu comprei, são duas coisas distintas sempre. Por quê? Eventualmente, quando vocês fizerem o controle pelos métodos específicos, né, todo o CMV apurado separadamente, não dá para confundir o preço da venda com o preço do custo da mercadoria vendida. São duas coisas distintas. O preço da venda ele é importante para a gente poder registrar uma coisinha chamada receita, né? Porque é quanto eu faturei, digamos assim, é quanto eu emiti, por exemplo, na minha nota fiscal que valia aquela mercadoria. Uma empresa ela pode comprar por 8 mil e vender por 7 mil, por exemplo. É claro que ela teria prejuízo, não faz sentido, mas ela também pode comprar por 8 e vender por 80 mil. Tá? Isso já é a precificação, ou o preço ideal de venda já é uma outra conversa. O que a contabilidade faz, ela se atenta a separar os elementos. Então, o custo da compra é uma coisa e o preço da venda é outra coisa. Por quê? Porque para receita, para efeitos de receita, eu preciso registrar corretamente. E aí não esqueçam, normalmente, na maioria dos casos, a gente opera com uma coisinha chamada princípio ou regime, né, como é mais conhecido, da competência. Então, se a venda aconteceu ali em determinado período, ela precisa ser registrada naquele período, tá? Deixa eu só corrigir aqui, ficou novembro, dia 15/12, tá? E aqui também. Então, nesse raciocínio, se a venda aconteceu em dezembro, eu tenho que registrar dentro daquela competência, daquele mês, daquele ano que eu estou apurando em específico. E a receita com venda, a nomenclatura aqui também é uma nomenclatura que eu geralmente utilizo em vários exercícios, mas ela é vinculada apenas para que vocês entendam que receita é este ganho que a entidade tem, né? Essa entrada de recursos de alguma forma. Ela pode acontecer de forma à vista, né? Indicando ali a entrada de dinheiro, espécie, ou até mesmo a prazo, né? Indicando a realização ou a caracterização de um direito, que é o famoso contas ou clientes a receber. Tá? Então é importante lembrar desses elementos também. Mas é receita do mesmo jeito. Fez venda de serviço, fez venda de mercadoria, é receita. E receita no Brasil, o que vocês têm que saber por hora é que ela é tributada.
de uma forma ou de outra, tá? Independente do regime, independente das outras características. Eu falei do regime da competência, que é para o regime que eu me referi antes, era tributário, né? E voltando ao regime da competência, só tomar mais cuidado, porque a gente tem, em alguns casos aí, empresas do Simples Nacional, por exemplo, que vão trabalhar com regime de caixa, e aí a dinâmica muda um pouquinho, né? Então, eu acredito que vocês vão trabalhar mais a fundo essas duas dinâmicas aí em outras matérias. Então, aqui para nós, como é competência, entrou a receita, independente se o dinheiro entrou ou não, se foi à vista ou se foi a prazo, eu registro essa receita para poder fazer a apuração do resultado no final do mês. Então, crédito, receita com mercadoria, natureza da conta receita, ou das contas de receitas, né? Vai ser sempre credor, então eu estou aumentando a minha receita, aumentando o meu banco ao mesmo tempo. Então, se eu fosse escrever aqui natureza devedora e depois natureza credora, é importante que a gente se lembre desses elementos. E assim como eu tenho reconhecimento da receita, a gente precisa sempre operacionalizar aquela saída do estoque, né? Esse controle que é feito, ele acontece inevitavelmente. Como nós não vamos para uma planilha específica, fazer uma abordagem específica de acordo com cada um dos métodos para apurar em específico aquele controle permanente e tal, a gente vai trabalhar com a dinâmica que foi apresentada, que é esses 80%. Então, aqui eu preciso dar baixa em 80% do meu estoque. Como é que eu apliquei esse raciocínio? Voltei lá, que é essa cédula aqui, para o valor de compra do meu estoque, que foi R$ 8.000, e trabalhei apenas com 80% como baixa, né? Ou seja, como saída. Tá? Então, 6.400 foi o que custou aquela mercadoria, quanto está indo embora de mercadoria, ok? Então, esse é o CMV apurado nesse momento, de acordo com a nossa metodologia aqui. Muito simplória, mas é para dinamizar esse processo, tá? Então, o débito CMV é porque ele representa efetivamente, a gente chama, né, de custo, mas ele, na verdade, sempre tem que ser lembrado como uma despesa. E se eu quero registrar uma despesa aumentando, né, dizendo que ela aconteceu, eu preciso debitar. Então, débito CMV, crédito estoque. Quando eu faço esse crédito estoque, no meu razonete, especificamente do estoque, eu estou fazendo esse lançamento aqui, né? Então, aqui, automaticamente, eu estou diminuindo o saldo dele justamente para sobrar o restante, né? Os 20% que não foram vendidos, que vai lá para o nosso balanço. Beleza? Depois, como a gente não tem mais operações, é importante que vocês entendam isso. Se nós estamos trabalhando competências e meses e períodos em específico, eu estou pedindo aqui um balanço em 31/12. Se não acontece nada de 15/12 até 31/12, eu preciso me lembrar. Se eu tenho imobilizado, eu vou ter depreciação. Se eu tenho intangível, eu vou ter amortização. Né? E se eu tenho ali bens no sentido de terras, né, ou minerais e etc., eu vou ter também a exaustão a ser observada e a ser calculada. Então, ainda que eu não coloco no exercício, a gente precisa considerar esses elementos. A depreciação, ela ocorre inevitavelmente, tá? O que ela é? Ela é o desgaste, ocasionado pelo uso, ocasionado pelo tempo, especificamente dos bens tangíveis. Lembra sempre desse conceito. Por quê? Porque para bens intangíveis eu uso a amortização. Aí a metodologia é outra, né? Outra coisa que nós estamos falando. É o desgaste também, mas de um bem que não é tangível. Então, voltando aqui, tem imobilizado? Tem. Tem que fazer a depreciação. Ela vai ser registrada ou mensalmente, como a gente está fazendo aqui, ou anualmente, de acordo com a apuração da empresa. Então, por exemplo, se ela só vai fazer o balanço no final do ano, ela vai ter essa depreciação acumulada no final do ano. Ela pode fazer os lançamentos mensais, ou ela pode fazer também a apuração no final do ano, considerando o valor cheio do ano todo. De qualquer forma, esse valor ele vai acumular o equivalente ao período que a gente está observando. E aqui, como a gente não considera, por exemplo, o veículo, ele foi comprado dia 5, então ele vai ser colocado em uso quando? A partir do dia 5. Antes disso, ele não era parte da empresa, digamos assim, né? Então, em tese, aquela depreciação não existe do dia 1º até o dia 5. Como a gente não quer complicar nada, nós estamos trabalhando com o mês inteiro, mas lembre-se de, eventualmente, se for cobrado isso, né, se vocês trabalharem mais a fundo esse elemento, vai ser feita uma separação. No caso, por exemplo, de máquinas, também existe um elemento mais complexo que a gente considera a possibilidade, né, e eventualmente o uso da depreciação acelerado ou apurado de acordo com as horas trabalhadas em específico, e não o valor de um dia cheio, né, entendendo que ela só é usada ali, por exemplo, 2 horas por dia, ou algumas outras situações muito mais específicas que daí eu acredito que vocês vão ter bastante tempo para ir aprofundando e trabalhando. Então, a depreciação, e depois da depreciação eu vou fazer a RE, né, a apuração do resultado, que eu quero fechar esse balanço nesse mês de dezembro.
Então, reconhecimento da despesa com depreciação, débito, despesa, crédito, as acumuladas, referente a cada um dos bens que eu tenho, né? Sempre separando. Por quê? Porque a vida útil é diferente, o valor do bem é diferente. Se eu tivesse 2 veículos, por exemplo, eu ia fazer para cada um deles. Lembra que eu mostrei para vocês e comentei um pouquinho da tabela, né? Eventualmente, a empresa ela pode ter um veículo que tem um desgaste, por exemplo, de 4 anos e outro que tenha de 5, dependendo lá da caracterização desse tipo de veículo, né? Então, tem que tomar esses cuidados na hora que a gente coloca isso em prática de verdade, digamos assim, tá? E aí o cálculo, ele continua o mesmo, né? O valor do bem dividido pela vida útil, a gente não está trabalhando com percentuais também para simplificar, mas os dois seguem a mesma lógica. Então, estou fazendo a divisão, 9 mil no caso do veículo, ainda que eu não tenha pago ele, eu só dei a entrada de 5 mil, eu vou depreciar o valor, o bem no valor cheio, né? Então, não pode esquecer desse elemento também. O fato de eu não ter quitado, o fato de eu não ter pago, é independente. Eu registro o valor do bem pelo valor da compra, que é o valor cheio dele, total. Aquele preço que foi pago na hora que a empresa fez a compra ali, de acordo com a nota fiscal ou outra informação que seja relevante. E aí a depreciação vai ser aplicada em cima desse valor cheio também, tá? Inclusive, é possível que eu tenha depreciação acumulada, mas não tenha terminado totalmente, né? Mas não tenha terminado de pagar ou quitar, por exemplo, um veículo que foi financiado em muito mais vezes, ou uma outra máquina, ou outro bem tangível que se considere. E no caso do imóvel aqui também o mesmo elemento, né? A gente só divide diferente aí por conta da vida útil de cada um, então totalizou R$ 235, considerando a soma dos dois, ok? Apuração do resultado, o que eu tenho que lembrar? Esse momento aqui, né, para quem tem um pouco mais de dificuldade, faz uma pausa. Oi, pode falar. O valor do imóvel é 20 mil lá no que o senhor professor, o meu passou. deu diferente também isso aí. O senhor mandou 20 mil. No exercício? Sim, 20 mil. Isso mesmo, foi. No meu tá 20 mil. O meu aqui tá 25.500. O meu valor não bate com esse seu aí. Deixa eu dar uma olhada. Sim, esse daí mesmo. Deixa eu só salvar ele aqui, eu abro já e a gente já dá uma olhada. Ainda bem que você falou. Mas aí qualquer coisa eu altero aqui, tá? Tá, tá, Até o valor entendi. da venda Aqui, também tá 8 mil e não 9, igual tá lá. é verdade. Eu devo ter feito algum equívoco aqui. Deixa eu corrigir aqui. Aí eu deixo igual de vocês para não dar confusão, tá? Então vamos primeiro corrigir o imóvel aqui, pode ser? Aí eu mantenho esse aqui que vocês utilizaram. Deixa eu tirar esse outro aqui. Pode ser? Vocês vão conseguir capturar a ideia aí, né? Então vamos só atualizar aqui. O imóvel 20 mil. O plano de depreciação tá 300 ainda? Sim, é 300. Não tem problema não. Ó, o que modifica, né? Então, só para deixar claro, os valores a serem registrados, correto? Então, no caso do imóvel, vai modificar o valor da compra, isso altera o patrimônio, né? Ou seja, o valor do nosso imobilizado vai ser um pouquinho menor, mas por consequência também a nossa depreciação será menor. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, na hora que a gente fizer a RE, a despesa com depreciação efetivamente ela será menor também. Logo, o lucro ou o resultado acumulado positivo, né, que a gente chama normalmente de lucro, vai ser maior. Então, o registro da depreciação ele é importante por causa disso. A compra de mercadoria, deixa eu ver, 8 mil à vista, tá, beleza. Anteriormente aqui tá normal, né, 9 mil veículo, 10 parcelas, 30 dias, beleza. A venda ficou então por 15 mil, 80, tá. O que você falou da venda? Foi da venda ou da compra? Tinha mais uma coisa, não tinha? Me perdi aqui, me ajudem. A compra do estoque, 8 mil à vista, correto? Não, Sim, o resto estava certo, era o valor do imóvel, eu acho. Tá, o veículo também, 9 mil, aqui dividido em 5 e depois 4 mil reais a prazo. Beleza, não tá certo, o resto tá certo. Vamos só ajustar aqui, então, ó, o valor do imóvel, beleza? Já salvar aqui para não esquecer. O valor da venda, 15 mil. Se a compra foi também de 8 mil, a gente continua com os 6.400 de CMV, né? 80%, beleza?
Aqui ele já me atualizou automático, porque eu estou puxando pela fórmula, né? Mas para quem fez aí e quiser verificar, ó, então vai dar 216,67, né? Então ele considerou os 20 mil aqui, e eu estou puxando o meu deu justamente do quebrado lançamento também. da compra. Beleza. Para quando vocês ficarem com dúvidas sobre essa questão da quebra aqui que a gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele dá uma dízima, né, praticamente aí, uma dízima periódica. Esses últimos centavinhos ou microcentavos aí, a gente ajusta nos últimos lançamentos, tá? Então não tem problema lançar aqui, por exemplo, 66 e 67. Deixa eu abrir minha calculadora aqui para eu explicar melhor esse raciocínio. Que o meu note aqui, ele tá... Dá uma limpada nele já. Não sei se vocês conseguiram me entender, porque quando a gente multiplica esse valor arredondado por 300, ele pode passar um pouco, né? Quando dá quebrado assim. Então, ó, a gente tem os 20 mil do imóvel, dividido por 300 meses, né? Ele vai dar essa dízima periódica. E aí, em algumas circunstâncias, a gente tem os 20 mil se eu lançasse 66 e a dízima, etc. Agora, por exemplo, aqui, fui arredondar, ficou 66 e 67. Se eu multiplico isso por 300, vai parecer que sobra R$1, né? Então, qual que seria a ideia? Você lança primeiro a maior, arredondando ali para cima, ou dependendo do resultado, né? Como aqui deu para arredondar para cima, né? No caso aqui, com 4 casos, a gente percebe que está no 6, então dos 5 para cima, depois da segunda casa da vírgula, a gente arredonda para cima. Mas, eventualmente, como se fosse lá no último lançamento, eu vou fazer uma diminuição desses, nos últimos, por exemplo, no último ano, ou no último lançamento, eu vou fazer a diminuição. Então, aí lá no final, ao invés de, por exemplo, lançar 66, 67, eu lanço 66 e 65 na última parcela, nas penúltimas que eu vou ter, tá? Então, faço esse ajuste. Por que seria o ideal lançar de início ali um pouquinho a maior, digamos, desde que seja relativo ao arredondamento, obviamente? Porque, como eu falei, se essa depreciação ela é alta, ela impacta diretamente a apuração do resultado do lucro, né? E se eu vou tributar depois, eventualmente, por conta do lucro, a partir de acordo com o regime tributário, ela é importante, né? Então tem que se considerar alguns elementos aí. Então aqui ficou 216,67. Deu o mesmo valor para vocês aí? O veículo não mudou, né? Aqui ele vai ajustar só o meu lucro, então, para 8.383. Aqui vai dar dízima também, né? Olha que alegria. Aí é bom. Enfim, se vocês arredondarem aí, eventualmente, se der uma diferencinha de 1 centavo, não tem problema, tá? Então, voltando para a apuração do resultado, a gente vai considerar o quê? As receitas. O que eu estava comentando aqui é que, para quem tem dificuldade ainda de fazer a apuração de resultado com o débito e crédito, nessa primeira parte, nunca lembra, o que eu debito, o que eu acredito, você vai considerar 3 coisas. A primeira, o que é a apuração, ou zeramento das contas de resultado, tá? Então, para isso, tem que voltar na teoria e falar assim, opa, o que é resultado? Resultado é receita e despesa. Então, você só vai mexer com essas 2 contas. O que é a RE? É uma conta transitória. Então, você vai jogar para ela todas as receitas e jogar para ela todas as despesas. Esse é o processo de apuração de resultado. Como é que a gente faz isso? Zerando as contas de receita e zerando as contas de despesa. Então, são esses 3 momentos, ou essas 3 etapas que acontecem. Então, faz uma pausa aqui, no momento da depreciação, vai lá, monta o razonete. Vai ver que você vai ter montado, estruturado, e aí, por exemplo, essa conta de receita com venda de mercadoria não vai ter, né, efetivamente este lançamento aqui. Então, até o momento da RE, o saldo dela estaria assim com 15 mil, então você precisa zerar ela. Para fazer esse lançamento de zeramento, você vai precisar observar o que eu faço no razonete. Então, eu preciso fazer o quê? Se eu fizer um débito, fica 15 contra 15, o saldo final vai ser 0. É o que eu quero. Agora, se eu fizer um crédito, eu vou estar como se estivesse aumentando ela, né? Então, por exemplo, se eu jogasse aquele lançamento aqui, eu ficaria 15 mais 15, 30 mil. Então, tá errado. Tem que lembrar dessa dinâmica aí sempre que tiver dúvida, tá? Então, aqui, efetivamente, vai ser um débito e a contrapartida é o crédito. Então, o crédito, apuração do resultado. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, débito, receita. Eu coloco aqui receitas,
porque eventualmente você pode ter mais de uma. Então, poderia ter, por exemplo, receita com venda de mercadoria, ia ser feito um razonete. Ah, mas a empresa ela também presta serviço. E aí ela prestou um serviço, sei lá, de mais R$1.000. Então, a receita com prestação de serviço, ela é separada. Então, eu faço um razonete para venda de mercadoria e um razonete para receita com prestação de serviço. E aí depois eu vou zerar as duas e jogar tudo isso para a minha apuração do resultado. Então, tem que tomar esses cuidados aí, essas observações de acordo com o exercício, a prática que vocês estão fazendo, né? E para as despesas é o mesmo raciocínio, a diferença é que troca, né? Inverte, por conta justamente da natureza das contas, tá? Quando eu quero zerar uma conta de despesa, eu faço um crédito nela. Quando eu quero aumentar, eu faço um débito. Então, aqui eu quero zerar, faço um crédito. Vou lá no razonete do CMV e observo. Aqui do ladinho. Então, a partir desse princípio, a gente vai ter justamente a mesma dinâmica. Estava somente com este lançamento, né? Então, até o presente momento, seria como se eu tivesse um saldo final de 6.400. E por que não pode ficar assim? Porque é uma conta de resultado. As contas de resultado precisam ser zeradas de acordo com o exercício. Exercício no sentido de período. Ou seja, se eu estou fazendo um balanço anual, eu tenho que zerar e falar, ó, isso aqui foi a minha receita e a minha despesa do ano de 2021. Estou fazendo mês a mês, isso aqui foi a minha receita e despesa da minha competência de janeiro, de fevereiro, de março. E vou zerando para começar o mês seguinte ou o ano seguinte, por exemplo, com ela zerada. Justamente por conta desse princípio que eu comentei para vocês. Então aqui o saldo vai ficar zerado justamente por conta do último lançamento, né? Lançamento 9, 6.400. Então, a partir daí, eu faço o mesmo com a minha despesa com depreciação. Aqui, deixa eu só ajustar os razonetes, né? Eu tenho a depreciação do imóvel, que foi modificada, ela ficou 66,67. Vou ver aqui. 66,67. É acumulada, né? Então, só para deixar claro aí, ela vai no balanço, ela acumula, ela vai sendo juntada ao longo do tempo. Por consequência, o valor da minha despesa total também mudou, 216,67. 667. E ele é nada mais, nada menos do que a soma, né? Dessa com essa, dessas duas que eu estou marcando aí. Então, esses dois créditos equivalem a este débito, ok? E aí, efetivamente, o último lançamento lá a gente também tem que corrigir, né? Então, a partir da apuração do resultado. Ele está 13, inclusive, mas é o lançamento 9. Despesa com depreciação no valor de 216,67. Então, vamos corrigir aqui. Lançamento 9, 216,67. E aqui embaixo também, na apuração do resultado, o débito foi tanto. E aí, para chegar ao finalmente, né, eu vou considerar 15 mil de receita menos 6.400 de despesa com CMV menos 216,67. Tem que totalizar o nosso lucro apurado. Então, 8.383,33. Se chegaram nesse resultado? O meu bateu. Perfeito. Alguém chegou em um resultado diferente aí, alguma coisa, me avisem. Eu bateu. Fechou o razonete, observou os saldos finais, né? E aí é até mais fácil para a gente montar o balanço quando a gente entende essa lógica, porque a gente sabe que se aqui o saldo final é zero, ele não vai no balanço. Saldo final zero da despesa, saldo final do CMV, da receita, nenhuma dessas continhas de receita ou de despesa, né, vão para o balanço, efetivamente. Então aqui a gente vai ter que fazer algumas correções no balanço, observados aqueles elementos, né? Banco, a gente apurou aqui, não vai ter modificação, porque a despesa com depreciação não entra para o banco, então eu sei que ele continua da mesma forma. A diferença, não, vai dar diferente, desculpa. Deixa eu corrigir aqui. 20 mil. Este lançamento 3 vai ser a compra do nosso imóvel, né, que eu não alterei. Vocês também não me ajudaram a lembrar. Aqui, 20 mil. Ele não vai fechar. 20 mil do imóvel. E por consequência, a gente vai ter 5 mais 20 mais 8, 33. Esses subtotais aqui eu faço apenas também para simplificar, tá? 15 menos 33, a gente vai ficar com 82 mil redondo.
Beleza? Vou corrigir aqui, saldo da conta bancária, 82 mil. Valor do imóvel, 20 mil. Quanto que deu a depreciação? Já esqueci. 200 e, aliás, 66 e 67. 6667. Aqui, fechou? Ficou assim o de vocês? Não corrigiu o lucro ali ainda, né? Mas deu esse total, 112, 383 e 33. Deixa eu aumentar aqui. Deixaram esse saldo em estoque ali? Lembraram disso? Tranquilo? Sim, a do estoque? Sim, né? Porque ele só vendeu 80%, né, professor? Tá, fechou o valor então, né? Deixa eu confirmar aqui, duplicados a pagar. Ficou 4 mil, ali tá 19 também. E o nosso lucro ficou com 8.383, né? 33. Vamos dar uma olhadinha se ele vai bater. Ok, deixa eu ver se não estou esquecendo de nada. Duplicados a pagar, veículo. Tá, beleza. Então aqui a gente soma, né? Repete a informação, porque dentro do ativo circulante eu posso ter o imobilizado, aí dentro do imobilizado eu tenho vários itens, eu poderia ter aqui embaixo também intangível, realizável a longo prazo, uma série de outros elementos, né? Então por isso que a gente tem que repetir a informação em alguns casos, ok? Então, o balanço ele fecha dessa forma, né? 112, 383 e 33 centavos. Vamos dar uma olhadinha na DRE e fazer as respectivas correções aqui também quanto à depreciação. Menos 216,67. Ele vai atualizar já então. 15 mil é a nossa venda, não tivemos deduções, aí tem que lembrar lá, o que são deduções? Eu posso ter impostos sobre venda, eu posso ter devoluções, eu posso ter uma série de outros elementos, né? Depois disso, encontro a minha receita operacional líquida, que aqui é a mesma, né? Então, eu estou considerando que é zero ali o número de deduções. Aplico o CMV, diminuindo sempre, tá? Então, 6.400 chega a um resultado operacional bruto, e a partir daí são as despesas relativas à operação, né? Então, eu vou ter aqui como único exemplo a despesa de depreciação. Aqui eu poderia ter outras também, né? Despesa com aluguel, despesa com material de uso e consumo, uma série de outros fatores, né, de energia e outras coisas que estariam relativas à operacionalização do negócio, né? Então, isso é uma leitura que a gente faz, porque apesar de haver um modelo, uma ideia, um padrão, isso acaba, de certa forma, variando, né, em alguns aspectos. E aqui eu falo despesas numa forma genérica, né? Eventualmente, vocês vão se deparar com planos de contas que vão misturar receitas e despesas nesses elementos aí, de acordo com a atividade de cada entidade, de acordo com o trabalho que é feito pela empresa. Então, aqui repete-se, porque justamente dentro das despesas operacionais eu tenho as despesas administrativas, e dentro dessas despesas administrativas eu tenho a despesa com depreciação. Estou fazendo simplificado, quero resumir a informação. Resultado operacional bruto, menos a minha despesa com depreciação, apresenta o resultado líquido. Acabou. Seria só isso, né? Então ele repete 3 vezes, mas é para vocês não considerarem aí e entenderem, né, que são subgrupos. Então eu não vou tirar ele 3 vezes, eu vou apenas 8.600 menos 216,67, tá? Esse é o grande segredo de se entender justamente a teoria da contabilidade, que é para você não confundir, por exemplo, e saber o que significa sintético, o que significa analítica, visualizar o layout, vamos chamar assim, a estrutura, né, dessas demonstrações contábeis e saber por que elas são baseadas desta forma. E, evidentemente, né, aqui a gente não colocou nenhum tributo, nada mais complexo, então sempre tomar esses cuidados aí para não deixar nada passar batido, tá? Mas, basicamente, eu acredito que o resultado, né, aqui, como é um único mês, o resultado líquido ele deve obrigatoriamente ser igual ao lucro nesse exercício, né? Se fosse o mês seguinte, o lucro ele acumula, se ele não foi distribuído ou passado para alguma reserva, e aí, evidentemente, ele já não vai mais bater com o resultado líquido da DRE. São coisas diferentes. Então, a DRE e o balanço, a gente tem que entender eles e lembrar que eles são demonstrações, né? Então, é a fotografia que a gente faz no fechamento. Apurei tudo, fiz todos os lançamentos, joguei o dinheiro para cá, joguei o dinheiro para lá, fiz a movimentação, controlei pelos razonetes, agora eu vou evidenciar. E aí eu preciso classificar de acordo com a natureza de cada uma dessas contas. Então, o banco eu sei que ele pertence ao ativo e especificamente ao ativo circulante. E assim sucessivamente para todas elas.
Se eu sei e entendo a natureza da conta, eu vou conseguir classificar cada uma com tranquilidade. O mesmo vai valer para a minha DRE, quando eu observo que aqui só existem receitas e despesas, culminando, né, ou terminando em um resultado líquido positivo ou negativo. Se ele é positivo, a gente chama isso de lucro. Se ele é negativo, mais uma vez, a gente chama isso de prejuízo, ok? Alguma dúvida? Considerações? Questionamentos? O senhor vai postar o gabarito no Siga? Essa planilhazinha aqui? Sim. Ok, então. Obrigada. Mais alguém? Alguma questão, alguma coisa que eu não falei, que está surgindo aí para vocês, das outras matérias também, eventualmente? Que envolva, né, a nossa, obviamente, né? Que dependa da nossa. Super de boa, né? Eu vou perguntar para os meus colegas depois como é que tá a nota de vocês nas outras matérias. Só para ter certeza que vocês estão aproveitando essas chances mesmo. Então tá. Bom, a expectativa minha hoje era só fazer essa correção, né? Deixar disponível aí para vocês. Eu já posto agora logo em seguida. E aí eu fico à disposição. Como eu disse, a gente vai ter então mais um exercício. Eu vou passar nesse mesmo modelinho com algumas outras operações, tá? E em seguida, então, na semana que vem, a gente vai ter a correção. Nesse meio termo, eu vou disponibilizar para vocês a terceira avaliação, mas não se preocupem que a gente já vai ter feito. A gente não, desculpem, eu já terei feito a correção e a postagem das notas lá para vocês conferirem, eventualmente me apresentarem uma outra situação. Beleza? Agradeço aí mais uma vez a paciência de vocês em relação a isso. Como eu já expliquei algumas vezes, não consegui finalizar ainda. Podemos fechar? Ok, professor. Tá, os colegas que são de ética, segurem um pouquinho aí, eu vou interromper a gravação aqui. Aos demais, obrigado, boa noite, bom estudo, tá? Eu estou à disposição. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu.